solda. É o processo de união entre duas superfícies, com ou sem adição de material, de modo a formar uma junção que possua as propriedades mecânicas desejáveis para os devidos fins, sendo extensivamente utilizada na fabricação e recuperação de peças acetileno. A solda por acetileno é um dos meios de aquecimento das superfícies a serem soldadas através do calor proveniente da combustão de uma mistura de gases, sendo um deles o oxigênio, H2, chamado de agente comburente, e acetileno C2H2, agente combustível, também podendo usar o hot flame, GLP, gás natural, hidrogênio, etc. A soldagem oxicombustível é um dos processos mais antigos. Em 1903, os engenheiros franceses Edmond Fouché e Charles Picard desenvolveram o primeiro equipamento de solda oxiacetilênica. O dispositivo, chamado maçarico, deve ainda possibilitar que se produzam diferentes tipos de misturas necessárias para obter tipos de chama de acordo com os diferentes tipos de materiais. As superfícies dos chanfros dos metais de base e os materiais de adição, quando presente, fundirão em conjunto, formando uma poça de fusão única que, após o resfriamento, se comportará como um único material. Para que ocorra a soldagem, é necessário tempo, calor ou pressão. Com o tempo, o calor aplicado à peça fará uma fusão localizada onde, após o resfriamento, aparecerá a união dos metais. No caso da utilização de pressão, isto causa um forjamento localizado. Equipamentos. Em sua configuração mais simples, uma estação de trabalho deve ter os seguintes equipamentos: um regulador de oxigênio, regulador de acetileno, duas válvulas de corte de chama, oxigênio, acetileno, 3 mangueira dupla, 4 maçarico de corte, 5 cilindro de oxigênio, 6 extensão de solda, 7 cilindro de acetileno, 8 carrinho transportador, MIG. Soldagem a arco metálico com gás inerte, MIG, metal, inerte, gás. Com a substituição do eletrodo de tungstênio usado na TIG por um eletrodo metálico consumível de alimentação contínua, o processo de soldagem se transforma em soldagem a arco metálico com gás inerte. O fio de eletrodo é alimentado continuamente através do centro do maçarico, em uma velocidade pré-ajustada. O gás de proteção é alimentado através do maçarico, cobrindo completamente a poça da solda com um escudo de gás. Isto tende a completar a automação do processo de soldagem. Neste processo de soldagem é utilizada a corrente contínua, DC, e geralmente o arame é utilizado no polo positivo, polaridade inversa. A polaridade direta é raramente utilizada, pois proporciona uma menor taxa de transferência do metal fundido, do arame de solda para a peça. As correntes mais comumente empregadas são de 50 A até mais de 600 A, com tensões de soldagem de 15 V até 32 V. Quando se utiliza uma máquina de solda energia, o fluxo de gás, a alimentação do fio de eletrodo e o deslocamento sobre a peça são pré-ajustados. Na soldagem semiautomática, o operador controla apenas o deslocamento sobre a peça. O argônio é o gás mais comumente usado. Alguns metais utilizam pequenas quantidades de hélio ou oxigênio. O aço com baixo carbono utiliza dióxido de carbono, ou argônio, mais 2% de oxigênio. Aplicação. O uso do processo MIG é atualmente uma unanimidade nas mais diversas áreas e aplicações, onde é requerido o cumprimento das seguintes exigências: elevada produtividade, automação, soldagem de ferros de baixa liga, soldagem de aços inoxidáveis, soldagem de alumínio, posições de soldagem diferenciadas, compatibilidade com os requisitos atuais de proteção ambiental. Vantagens:
Não há necessidade de remoção de escória. Não há perdas de pontas, como no eletrodo revestido. Tempo total de execução de soldas de cerca da metade do tempo, se comparado ao eletrodo revestido. Alta taxa de deposição do metal de solda. Alta velocidade de soldagem. Menos distorção das peças. Largas aberturas preenchidas ou amanteigadas facilmente, tornando certos tipos de soldagem de reparo mais eficientes. Baixo custo de produção. Soldagem pode ser executada em todas as posições. Processo pode ser automatizado. Cordão de solda com bom acabamento. Soldas de excelente qualidade. Facilidade de operação fácil de aprender. Limitações. Não solda metais muito espessos, sendo indicada para metais de pequena e média espessura. Não deve ser utilizado em presença de corrente de ar. Manutenção mais trabalhosa, tocha, roldanas, pico de contato, bocal, regulador de gás. Médio custo do equipamento em relação à soldagem com eletrodo revestido. Por causa do uso do gás, não é tão portátil.